juntos mais uma vez. Compartilhe vídeos, envia para os seus amigos, se inscreva no canal. Com certeza, Deus tem sempre uma palavra para a sua vida. Desta vez, eu quero comentar em poucas palavras, mas assista até o final esse vídeo, porque com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua família. Comente no rodapé aí do vídeo, observe o canal, sempre eu coloco o link do canal Ailton Santana, Ministério Ampliando Fronteiras. Sempre tem o link em cima quando está no Facebook, e você vai clicar, vai abrir o canal e você vai ver todos os vídeos, quase 200 vídeos para a sua edificação e aprendizado. Dessa vez eu quero ler com você em João capítulo 11 e o versículo 32 e 33. Tendo, pois, Maria chegando aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O 33. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinha, moveu-se muito em seu espírito, e perturbou-se, e disse: Onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Primeiro nós devemos que entender o seguinte: Deus, quando fez o homem, não o fez para que morresse. A Bíblia diz, Deus falando para Adão, para que eles não comessem do fruto, porque o dia em que eles comessem, eles morreriam. Mas a mulher, enganada pela serpente, e Adão voluntariamente desobedeceu a Deus e comeu do fruto. Assim, a morte veio a todo homem por causa da desobediência de Adão, diz a Bíblia. Romanos capítulo 5, eu quero ler com você. Romanos capítulo 5 e o versículo 12 diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então significa que o salário da morte, como diz a Bíblia, o salário do pecado, em Romanos diz, o salário do pecado é a morte. O homem morre porque peca. O homem hoje peca porque Adão pecou, e herdamos então esta herança adâmica. Então voltamos para Lázaro. Jesus não chora porque era amigo de Lázaro. Jesus chora não porque estava com pena de Lázaro, ou porque sentiu a falta de Lázaro. Lázaro era seu amigo e ele ficou muito triste com a morte, porque ele morreu. A ideia do texto não é essa. Jesus está fora da região de Lázaro e sabe então da doença de Lázaro. E depois que ele sabe que Lázaro está doente, demora ainda mais 2 dias no local onde ele estava. E quando ele sabe da notícia, ele ainda, além de não ir, ele fica dialogando com seus discípulos. Ele não estava preocupado em vê-lo, porque ele sabia que Deus tinha um propósito, por meio dessas circunstâncias, manifestar-se o seu filho através da morte de Lázaro. O versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Jesus fez isso de propósito. O versículo 11, assim falou depois e disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus já sabia do que aconteceria. Jesus ficou sabendo da doença de Lázaro, ficou 2 dias no local, então
pelo Espírito de Deus, provavelmente, ficou sabendo que Lázaro tinha morrido e usou a expressão dormir. E os discípulos falaram: se está dormindo, então está bem. Então Jesus fala: ele dorme, mas vou despertar do sono. Os discípulos então disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Jesus diz, quando Jesus falou dormir, está falando que Lázaro morreu. E quando ele diz que Lázaro, ele fala claramente que Lázaro morreu, ele diz assim, o versículo 15: eu folgo, eu me alegro, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos lá ter com ele. Eu fico alegre, eu fico contente, e isso me satisfaz. Para mim foi bom não estar lá quando Lázaro fica doente. Provavelmente porque Jesus o teria curado, porque eles iriam solicitá-lo. O que Jesus ia dizer, não vou orar para que ele morra, não sei. Mas Jesus diz: eu me alegro por causa de vós, eu folgo por amor de vocês. Foi bom eu não estar lá quando Lázaro adoeceu, ou quando ele morreu, por causa do amor de vocês, porque eu amo vocês. Jesus demorou ainda, quando Jesus chega lá, no sepultamento, ou depois já do sepultamento, ele chega no quarto dia. Alguns daqueles dias acreditavam que a alma do morto poderia ainda estar nele até 3 dias depois de sua morte. Mas após 4 dias, aí teria que ser mesmo um milagre de Deus. É claro que naquele tempo quente, mesmo antes do 4º dia, a pessoa já era sepultada. Então, quando não tinha mais esperança da ressurreição de Lázaro, ou melhor, que Lázaro viesse acordar, quem sabe tiver desmaiado, e o que acontece? Jesus chega depois disso, para que isso servisse de sinal da sua vinda aqui na terra, para que os discípulos acreditassem nele com mais profundidade. Jesus já tinha realizado alguns milagres quando isso aconteceu, mas os discípulos ainda estavam com seus olhos vendados, a incredulidade ainda imperava seus corações a respeito do Messias, a respeito do Cristo, a respeito dele como Filho de Deus, aquele que é a vida, a ressurreição. Então Jesus disse, repito, eu folgo por amor de vós, não por causa dos outros, mas para que vocês acrediteis, Mas vamos lá. O versículo 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Então Jesus não chora porque Lázaro morreu e aí perdeu seu amigo, porque Jesus já sabia que Lázaro seria ressuscitado. Se Jesus sabendo que Lázaro ia ressuscitar, por que Jesus choraria? Sabendo que tudo estava, era um intervalo de tempo, que Lázaro ia voltar. Então, o versículo que eu li com vocês, disse assim, o versículo 33, Jesus, pois, quando viu chorar também, Jesus viu a Maria chorando, e também os judeus chorando, ele moveu, em algumas versões fala, ele ficou indignado com aquilo, quando fala, ele moveu muito em seu espírito, e perturbou-se, e disse, onde puseste? Disseram, Senhor, vem ver. Jesus chega lá, fica conversando com Marta, com Maria, dialogando, e ele não corre já no local para ver exatamente, especificamente, o túmulo. Jesus não está preocupado em correr diretamente, porque ele sabia de tudo o que ia acontecer. Sabia que o milagre ia acontecer. Então Jesus chora, por quê? Porque ele fica indignado, por saber que isso não deveria acontecer com o ser humano. Aquela tristeza que estava na vida dos judeus, chorando, e também de Lázaro, ou melhor, e também de Marta e Maria, é por consequência do pecado. O pecado levou o homem à morte. E é isso que entristece a Deus, saber que a morte acontece por causa dos nossos pecados. É como que fosse um protesto contra o pecado na raça humana.
Repito, Jesus chora não por saudade do seu amigo, mas por ver o desastre que o pecado causou, o que o pecado causa na vida das pessoas, tristeza, angústia, dor. Por que lá no céu diz a Bíblia que todas as lágrimas vão se cessar? Porque lá nós não vamos continuar pecando e vamos estar na presença de Deus. Enfim, lá não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. A morte é esse meio em que o corpo se desassocia do espírito e da alma. É um dos motivos que é uma das coisas que mais traz tristeza na vida do ser humano hoje. Medo de morrer, medo de perder alguém. E quando perde, como as pessoas ficam? Então o pecado, ele trouxe muita tristeza, porque a morte, inclusive de Lázaro, é consequência do pecado adâmico. Então o homem não morreria. Nós não sabemos como seria, se procederia a essa situação. Mas o homem morre por causa do pecado. Às vezes não do seu pecado em si, mas essa natureza que ele herdou de Adão. Então Jesus fica indignado, ou podemos dizer até triste, de ver que a morte é causada por causa do pecado. Se não tivesse o pecado, não aconteceria aquela tristeza que estava na vida daquelas pessoas, na casa de Lázaro, Maria e Marta. Isso quer dizer que Deus, Jesus, como a imagem perfeita do Deus eterno, ele se entristece com aquilo que o pecado ocasionou. Lembra-se, Deus fica triste com o seu sofrimento. Deus fica triste quando você perde alguém. Deus fica triste porque Ele sabe, não apenas pelo sentimento que você tem, mas por saber que aquilo aconteceu porque o homem pecou. O homem se distanciou de Deus. O homem não deu ouvido à voz de Deus e comeu do fruto. Por isso, Jesus chorou, porque o pecado trouxe a morte para a sua criação perfeita. A sua criação, a coroa das demais. O homem, a imagem e semelhança de Deus, transgrediu a lei de Deus e foi manchada a sua vida por causa do pecado que Deus tanto odeia. Então minha conclusão é, Jesus chora não por pena de Maria, mas pelaquilo que levou a Maria a ficar triste, pelaquilo que levou Lázaro a morrer, pelaquilo que levou os judeus a chorar. Jesus fica preocupado não porque Lázaro morre em si, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele já sabia, é muito claro no capítulo 11. Mas, sabendo disso, não livrou Marta de ficar triste. Jesus sabia que Lázaro seria ressuscitado, mas Maria e Marta esperaria que isso acontecesse um dia, mas não naquele dia que Jesus chega na sua aldeia. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, nosso Senhor.